Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Como nos ouvimos no bloco anterior, nós tratamos da igreja de Sardes, é a quinta carta, e vimos que a igreja de Sardes é a igreja da Reforma Protestante. Eu gostaria de ler para os amados irmãos, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, a igreja, a história das 7 cartas, como nós falamos e estamos vendo, ela está dividida nos últimos 2 dias, nos últimos 2 milênios. Por isso, esta afirmativa, as coisas que são no tempo de João e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, se o Apocalipse é endereçado às 7 igrejas, ele está dizendo, olha, você começa a escrever sobre Éfeso, as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então vamos lá. Começou em Éfeso, e depois aconteceria em Esmirna, aconteceria em Pérgamo, aconteceria em Tiatira, aconteceria em Sardes, aconteceria em Filadélfia e aconteceria em Laodiceia. Então as coisas começaram a acontecer. Então a história da igreja, ela está dividida. O Senhor contou a história da igreja nos últimos 2000 anos. Irmãos, a história da igreja durará, segundo as Escrituras, 2000 anos. Por isso eu quero abrir um parênteses aqui e reiterar que a história que diz, que nos anuncia que nós estamos no século 21 é falsa, é adulterada. Basta saber que o nosso calendário que nós usamos hoje é o calendário gregoriano. Ou seja, um calendário adulterado, alterado pelo Papa Gregório, o qual já havia sido alterado anteriormente, o calendário juliano. Então, a história da igreja durará minuciosamente 2000 anos. É aquela profecia que nós vemos lá no capítulo 6 do profeta Oséias. Agora vamos passar aqui a história da igreja de Filadélfia. Esta igreja corresponde ao período que se inicia-se no 17º século e se finda no 20º. Deste modo, já identificamos que a história secular da humanidade depois de Cristo foi alterada, pois, segundo esta, estamos no século 21, o que biblicamente é falso. Isto já narrado pelo profeta Daniel, depois vocês podem ler, Daniel capítulo 7, versículo 25, onde diz que eles cuidariam de mudar o tempo, as leis, e isso já começou a acontecer e ainda vai se aperfeiçoar ainda. Aqui, em Filadélfia, Jesus se apresenta desta forma: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Irmãos, em cada carta, em cada início de cada carta, o Senhor faz uma apresentação. E no final de cada carta, ele dá o prêmio a cada igreja. Tanto o início da apresentação como o final tem a ver com a igreja da época. O Senhor, ele conhece todas as épocas, ele já conheceu toda a história da humanidade. Para o Senhor todas as coisas estão terminadas. Então quando ele revelou, é uma revelação de coisas que ainda hão de acontecer. Ou seja, a história que o Senhor revelou a João não tinha acontecido ainda quando ele revelou para João, mas para Deus já tinha acontecido. E essa apresentação que ele faz aqui, a Filadélfia, ela é magnífica. Essa apresentação está diretamente ligada ao que acontecerá no tempo desta igreja, que é o tão esperado arrebatamento da igreja. Por isto, esta apresentação desta forma. Olha só, o santo e verdadeiro vem buscar os santos que andam na verdade. Outra expressão, tem a chave de Davi. Davi era rei e que, segundo a promessa de Jesus reinará a partir do trono de Davi. Veja bem, Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, meus queridos, é um trono terreno. Foi um trono terreno. Por isso, a promessa milenar que nós vamos ler agora, descrita lá no livro de Apocalipse. Esta é a chave do reino. É chegada a hora de reinarmos com Cristo. Veja agora o que diz Apocalipse. E vi tronos,
e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Olha, nós estamos se aproximando do período onde muitos cristãos serão degolados, o período da grande tribulação, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Agora, outro aspecto. Lembra a porta da arca de Noé aberta para este entrar com sua família? E fechada, ninguém podia mais abrir, porque Deus a fechou por fora. Ele nos conhece e sabe que nós nascemos dentro da igreja da Reforma. Muitos de nós, queridos, nascemos dentro da igreja da Reforma Protestante e fomos doutrinados dentro dela, pois esta cresceu muito e poucos foram os que não se iludiram com ela. Mas Deus, segundo a sua muita misericórdia para conosco, visita-nos dentro da igreja da Reforma e diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. E convida-nos para que saiamos. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Relata também que estes têm pouca força, se relatando à igreja de Filadélfia, se comparados, é claro, aos da Reforma, os quais insistem em permanecer. A porta, querido, que Deus abriu agora no período de Filadélfia, que se iniciou lá no 17º século, está se findando no nosso século, no século 20. Queridos, quando der meia-noite, quando nós virarmos do século 20 para o século 21, na virada, 0 hora, Jesus vem buscar a sua igreja. E aqui se finda a carta de Filadélfia, na virada do 6º para o 7º milênio, na virada do 2º para o 3º dia, na virada do 2º para o 3º milênio. Aos que saírem da Reforma Protestante, ele diz: olha, vocês têm pouca força, mas guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Apocalipse 3:8. Ou seja, queridos, não dá para você dizer que você é da Reforma Protestante, não dá para dizer que você é da igreja evangélica, que é da Reforma Protestante, e dizer que você tem pouca força. Você estaria mentindo. Qual pastor em sã consciência pode dizer que a igreja da Reforma Protestante, que os evangélicos têm pouca força? Por exemplo, no Brasil, são mais de 40 milhões de evangélicos. Isso significa pouca força? Eu não entendo como pouca força. E se você sinceramente avaliar, você vai dizer: não, os evangélicos não têm pouca força, eles têm muita força. Então, se eles têm muita força, logicamente, eles não são Filadélfia. E como não são Filadélfia, por isso este convite. O Senhor colocou uma porta aberta. Aos que saírem, ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. De novo, Apocalipse 3:8. Esta porta dá uma ideia do estrago feito pela Reforma Protestante. Veja que logo a seguir, ele chama esta reforma, a igreja da Reforma, ao que ficou de sinagoga ou templo de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Lá dentro da Reforma foi onde ele colocou uma porta aberta para sairmos. Entretanto, a maioria não ouvem a voz do Espírito Santo e não desejam sair. Outra prova que é a hora do arrebatamento é quando ele diz: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3:9. E isto acontecerá no reinado de Cristo. Aqui também é mencionado o período da grande tribulação. Veja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Olha só, em Filadélfia é mencionado o período da grande tribulação. Entretanto, o Senhor tem uma promessa maravilhosa, grandiosa, para os que ouvirem a voz do Senhor e saírem. Qual é a promessa? Ele nos livrará
nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo e há de vir mesmo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Esta é a promessa que nós temos, promessa que Ele irá livrar todos os santos que saírem por esta porta, que guardarem a sua palavra e que não negarão de forma alguma o seu nome. Manda-nos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa, mostrando-nos o reinado. Olha de novo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, queridos. Coroa, quem usa é rei. E por isso que o Senhor diz lá em Apocalipse, lá no primeiro capítulo, e nos fez reis e sacerdotes. Claro que ele já está falando da hora do reinado, é porque está chegando a hora do arrebatamento. Porque a igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada, vai subir para as bodas do Cordeiro, que serão 7 anos, e depois ela retorna para reinar com Cristo durante 1000 anos. Por isso ele diz, guarda o que tens. E o que nós temos para guardar se nós temos pouca força? A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, é guardar a palavra de Deus. Nós precisamos guardá-la no nosso coração. Versículo 8 diz assim, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, veja bem, guardaste a minha palavra, Apocalipse 3:8, e não negaste o meu nome. A única coisa que os fiéis têm para guardar é a palavra dele, a palavra de Deus, porque nós temos pouca força. Aqui também fala do estabelecimento do templo de Deus e que nunca mais sairemos dele. Fala do nome de Deus e da nova Jerusalém em nós. Esta, irmãos, é Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja que sobe no arrebatamento. Aleluia! Graça e paz em nome de Jesus. Agora nós vamos ver a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Como Filadélfia, esta inicia-se também no 17º século e finda-se no 20º. Aqui, veja a apresentação, é muito importante o início da apresentação. Aqui em Laodiceia, ele é apresentado da seguinte forma: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3:14. Laodiceia significa governada por homens. Esta igreja é a que não saiu pela porta aberta, citada em Filadélfia, lembra? E é chamada de sinagoga de Satanás. Lúcifer não é onipresente para habitar em milhões ao mesmo tempo. E a única forma dele ter esses milhões é incitá-los a construírem sinagogas, templos. Por isso o nome Sinagoga de Satanás, edificada pelos construtores maçons. Entretanto, Deus continua usando de muita misericórdia, e como ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não trata as pessoas como sinagogas de Satanás. E aqui, durante o período da grande tribulação, ele refaz o convite aos de Laodiceia, dizendo, veja bem, queridos, quando nós dizemos sinagoga de Satanás, nós não estamos se referindo às pessoas. É claro que não. Sinagoga é um lugar cultuado para adorar, um lugar feito de pedra, tijolo, barro, cimento. Isto é uma sinagoga. Pessoas não são sinagogas. As pessoas deveriam ser templo, habitação do Senhor. E há realmente a igreja verdadeira, que é o templo de Deus, que ele habita em nós. Agora aqui em Laodiceia, ele refaz o convite lá feito na igreja de Filadélfia. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Agora um detalhe. Aqui será a própria pessoa que terá que se esforçar para abrir a porta. Será a última chance. Ele somente baterá. Diferente de Filadélfia quando ele abriu. Em Filadélfia ele colocou uma porta aberta. Aqui a pessoa terá que se esforçar para abrir. Primeiro, a pessoa terá que ouvir o bater na porta, abrir e sair, para que ele, Jesus, possa entrar em sua casa, seu corpo, o templo do Espírito Santo. E assim aqueles
Digo aqueles, pois a carta é endereçada à igreja e não a um indivíduo. E assim aqueles que ouvirem neste tempo de tribulação possam ainda cear com ele e com os demais santos nas bodas do Cordeiro. A forma como ele se apresenta diz: o amém é o final do arrebatamento. Veja bem, irmãos, a forma como ele se apresenta diz assim: o amém. Isso significa é o final do arrebatamento. A testemunha é fiel e verdadeira. Ele confirma aqui todo o testemunho verdadeiro que deu acerca destes acontecimentos. E mais, o princípio da criação de Deus, promessa de volta ao princípio, ao jardim de Deus, a árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Laodiceia será castigada por não dar ouvidos à voz de Deus. Presunçosa, rica, morta, nua, cega, pobre, desgraçada e miserável. E como ela é também no período do arrebatamento, cita o trono de Deus. Laodiceia e Filadélfia, elas vivem hoje, nos nossos dias. Filadélfia é aquela igreja que tem pouca força, é uma igreja que está abandonando as estruturas, e Laodiceia é a igreja oriunda lá da Reforma Protestante, que ainda não conseguiu se desvencilhar da Reforma, porque a Reforma Protestante ela foi muito forte, ela é muito cativante. E outro fato da Reforma Protestante é que ela aprisiona as pessoas pelo medo. Os líderes das igrejas, eles lançam maldições sobre as pessoas o tempo todo. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. Queridos, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. É inadmissível que hoje, neste tempo, as pessoas se submetam ainda às ameaças de líderes, de pastores. Ninguém pode nos privar da liberdade que nós temos em Cristo. Se você não sai por causa de medo, eu quero te dizer que você ainda é escravo. Você ainda não nasceu de novo. E eu conheço e eu sei, e é verdade que tem muita gente sincera de Deus, muitos santos do Senhor dentro da igreja da Reforma Protestante, como tem pessoas sinceras na Igreja Batista, milhões, como tem pessoas sinceras nas Assembleias de Deus, na Presbiteriana, nas Metodistas, enfim, nessas denominações oriundas da Reforma Protestante tradicionais, tem muita gente de Deus lá dentro. E é justamente por ter gente de Deus lá dentro que serão passados pelo fogo na grande tribulação. E é por isso que na grande tribulação Jesus vai estar batendo a porta da igreja de Filadélfia, porque tem muita gente dele aí dentro aí. Só que será um período muito mais difícil. É muito mais fácil você ouvir a voz de Deus e sair agora do que você ter que abrir a porta lá na grande tribulação. O anticristo vai esmagar os santos que ficarem aqui pós arrebatamento da igreja. Então ouça a voz de Deus, medite na palavra de Deus, analise nas escrituras se a igreja da Reforma Protestante é mesmo Filadélfia, e você vai ver que não é Filadélfia. O restante da Reforma que ficou se chama Laodiceia, uma igreja muito rica, porém pobre, cega, miserável, nua, e que vai ficar no arrebatamento. Mas, se com tudo isso você ainda não se dobrar diante de Deus, eu quero te fazer um convite, ou eu não sei se eu posso te dar um conselho. Eu quero dizer que apesar de toda a sua sinceridade, você não vai subir no arrebatamento, porque a igreja de Laodiceia fica, mas há uma esperança para os que ficarem pós-arrebatamento. Sejam fiel até a morte, e o Senhor lhes dará a coroa da vida, porque Ele vai salvar muitos de Laodiceia na hora da tentação que há de vir sobre a terra, cair sobre ele. Fiquem na paz do Senhor. Essa é uma história, é um relato resumido das 7 cartas da igreja do Apocalipse. É claro que é muito resumido, mas é para nós termos uma visão geral e nós buscarmos mais e mais entendimento acerca dessas coisas na palavra de Deus. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero não ter me tornado inimigo por falar as verdades